que se esperava? Um relatório sustentando uma ironia do sistema revelado pela urna eletrônica? Não. Eu que conheço muito bem o sistema, porque presidi as primeiras eleições informatizadas, tenho dito e reiterado que é um sistema que preserva o que convém, e o que convém é a vontade do eleitor. Agora mesmo tivemos um segundo turno com uma votação apertada. O vencedor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, venceu por pouco mais de 2 milhões de votos. Uhum. Isso em 115 milhões de votos, quer dizer, é uma diferença mínima, mas revelou algo buscado pelos eleitores, pela massa de eleitores, né? E que se mostrou o retorno dele, depois de ter sido presidente durante 8 anos, né? E ter dado as cartas durante 6 anos no governo Dilma. Dilma. Pois é, mas ele também foi acusado e foi condenado em várias instâncias por vários ministros, por vários juízes de várias etapas do judiciário, não é? Vamos chamar assim, acho que 11 juízes no total, né? E Pois depois é, foi descondenado pelo ministro Fachin. Leda, se acabou dando dito pelo não dito, né? E se ressuscitando politicamente o ex-presidente Lula. E isso ocorreu numa via estreita, que é a via do habeas corpus, quando os processos crimes já estavam encerrados, os títulos condenatórios não eram mais passíveis de impugnação mediante recurso. E ocorreu considerado algo que preclui que a incompetência, se é que haveria essa incompetência, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, relativa incompetência territorial. Mas nós temos que observar que quando o Supremo bate o martelo, já não se tem a quem recorrer. E aí a realidade, discrepando do formal, sob o meu ponto de vista, a realidade é essa. O Supremo realmente determinou o retorno à estaca zero dos processos crime. E nós sabemos que no campo penal a passagem do tempo é muito importante, porque ela enseja a prescrição da pretensão punitiva do Estado acusador, a prescrição da ação penal. E o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos e o prazo prescricional é contado pela metade. Quer dizer, movimentou-se a máquina judiciária para nada. A meu ver, o Brasil avançou com o mensalão e o mensalão foi julgado pelo Supremo. E o Supremo não poderia, via habeas corpus, declarar a insubsistência desse julgamento, né? Se avançou com o mensalão e se avançou também com a operação denominada Lava Jato. Mas voltamos à estaca zero. Isso talvez seja um estímulo a não se ter uma conduta irreprochável, uma conduta elogiável. E é péssimo como acontecimento que repercute, sem dúvida alguma, junto aos políticos, repercute também junto à administração pública e aos cidadãos em geral. Pois é, e hoje nós fomos, digamos assim, surpreendidos por uma decisão no Rio de Janeiro e que praticamente libera o ex-governador Sérgio Cabral em algum processo. É complicado isso também, porque ele está cumprindo uma pena já há 6 anos, né? Eu E houve não uma estou a decisão par. hoje. Sim, eu não estou a par dessa decisão que teria havido envolvendo o ex-governador, mas o ex-governador vinha cumprindo pena. A pena imposta a ele estava sendo executada. Não sei qual foi aí a base para chegar-se a uma deliberação favorecendo-o, mas tenho que presumir, como eu disse, que normalmente ocorre, ou seja, que o Tribunal do Rio tenha encontrado uma base legal.
O que os jornais dizem é que a Justiça do Rio revoga 2 prisões preventivas contra o Cabral, que seguirá preso por decisão do STF, mas o STF pode... ele segue com uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, cuja validade está em análise no STF. Então, há uma possibilidade dele sair, né, da prisão, porque o STF pode decidir. Não acredito, porque ele respondeu a uma série de processos e que tenha havido um pronunciamento judicial declarando a insubsistência das decisões nesse processo. Precisamos aguardar um pouco o esclarecimento dos fatos, porque, às vezes, a imprensa potencializa um certo dado e acaba fugindo à realidade. O complicado, o senhor acha que até onde que digamos, que a impunidade ajuda a corrupção no Brasil? Porque parece que a corrupção é quase endêmica no Brasil, né? É um sentimento péssimo, o sentimento de impunidade. A legislação, principalmente penal, visa coibir certas práticas, visa coibir certos desvios de conduta. O que ocorre quando se dá o dito como não dito e se declara a insubsistência de um processo crime? Ocorre, como você falou, quase um verdadeiro estímulo a se claudicar, a se cometer equívoco, e principalmente no âmbito da administração pública, e depois ter-se a evolução dos fatos. Isso em termos educacionais, em termos de balizas a serem seguidas pela sociedade, isso é péssimo. O processo crime é uma marcha que deve chegar ao término. E quando o título condenatório transita em julgado, ele só pode ser revisto no âmbito penal pela revisão criminal, que é uma espécie de ação rescisória penal. E, fora isso, é como eu disse, muito ruim de declarar-se a insubsistência de um pronunciamento. Foi o que ocorreu com o ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas para a gente, para o povo em geral, para nós que somos leigos, é muito estranho, soa muito estranho. Como soa muito estranho aquele processo do fim do mundo lá, que não acaba nunca, não é? Que é renovado. E veja a incoerência, né? A Procuradora-Geral da República, Elias, pediu o arquivamento. Ora, o inquérito interessa principalmente ao Estado acusador, ao Ministério Público. Se o próprio titular de uma possível ação penal pede o arquivamento do inquérito, na minha época de Supremo, nós costumávamos observar o pronunciamento. Quando se tem considerado o Ministério Público acima do integrante que pediu o arquivamento, um órgão superior, se remete a esse órgão superior. Mas, no caso concreto, foi a palavra, ela inclusive foi minha assessora, né, no Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, e minha aluna na Universidade de Brasília. Mas com a palavra da Procuradora-Geral da República não se teria como continuar tocando esse inquérito. Eu pergunto, quem oferecerá a denúncia, que é a peça inicial do processo crime? O próprio julgador, o próprio relator do inquérito? A organicidade dinâmica do direito vai embora. Pois é, fica complicado. Sempre que eu converso com o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que é brilhante também, como o senhor, Um grande ele mestre fala que de todos nós. Um grande ele mestre fala de todos nós. A minha é um homenagem ao grande mestre. professor. É um grande mestre. E ele fala que estudou a Constituição, fez mais de 30 volumes comentando a Constituição, etc. E ele mesmo questiona muito esse tipo de, vou chamar de tipo de direito,
que está se aplicando muito no Supremo, né? Uma interpretação da Constituição, uma interpretação do direito que foge um pouco ao que está escrito. O que o senhor pensa sobre isso? Realmente, a atuação de todo órgão integrado ao judiciário é uma atuação vinculada à ordem jurídica. O juiz não cria o critério e, quando ele o faz, ele parte para o condenável direito alternativo. E, evidentemente, isso é inconcebível. Agora, cabe, quando há um ato e se tem o próprio Estado acusador inconformado com esse ato, recorrer. Mas acontece que, se o ato é do próprio Supremo, não há quem recorrer. Aí depende da forma, vai depender muito da compenetração, considerada a envergadura da cadeira ocupada, né, e da compenetração sob o ângulo cívico daquele que ocupa essa cadeira. Hoje nós vemos decisões que acabam surpreendendo, decepcionando a sociedade. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!